Meu nome é Sofia Martins, e o que aconteceu no mês passado me ensinou que, às vezes, a resposta mais poderosa para a manipulação familiar não é a raiva. É uma transação legal perfeitamente executada. Você conhece aquela sensação de ser chamado de egoísta pelos seus pais por causa de algo que é seu por direito? Quando eles exigem que você se sacrifique por aquele filho de ouro que já tem tudo? Foi exatamente isso que os meus fizeram quando descobriram que eu tinha herdado a casa de 750 mil reais da minha avó. Eles não me pediram apenas para compartilhar. Eles trouxeram um corretor para forçar a venda, ameaçando me deserdar se eu não concordasse. Mas o que eles não sabiam é que eu já tinha vendido a casa 3 dias antes para alguém que eles jamais esperariam. Quando viram quem estava parado naquela casa, minha mãe deu um grito. Antes de contar como o CEO da empresa da minha irmã se tornou minha arma secreta, reserve um momento para curtir e se inscrever. Mas apenas se histórias sobre enfrentar a pressão familiar fizerem sentido para você. Adoraria saber de onde você está assistindo e que horas são aí. Você é um notívago como eu ou está assistindo isso enquanto toma o seu café da manhã? Agora, deixe-me levar você de volta aonde tudo começou. Ser a filha mais velha deveria significar algo, certo? Na maioria das famílias, talvez. Mas na casa dos Martins, eu aprendi cedo que a ordem de nascimento não significava nada comparada a quem conseguia conquistar o coração dos nossos pais. E essa pessoa era sempre a Melissa. Enquanto eu pegava o ônibus às 7 da manhã para a escola pública, meus pais levavam a Melissa para a academia presidencial, a escola particular que custava mais que o salário anual da maioria das pessoas. A Sofia é independente, dizia minha mãe. Ela não precisa do que a Melissa precisa. Tradução: a Sofia não merece o que a Melissa merece. Lembro de sentar na mesa da cozinha mostrando meu boletim com notas perfeitas para o meu pai. Ele deu uma olhada rápida, por talvez 2 segundos, antes de perguntar. Você viu o projeto de arte da Melissa? Ela foi selecionada para a exposição do bairro. Minhas notas perfeitas eram esperadas. Cada conquista da Melissa era um milagre digno de celebração. Aulas de balé, tutores de violino, acampamentos de verão na Europa. A Melissa tinha tudo. Quando eu pedi para entrar no grupo de debate da escola, que tinha uma taxa de R$ 200, meu pai disse que precisávamos priorizar os gastos. Na mesma semana, eles compraram um MacBook de R$ 3.000 para os projetos criativos da Melissa. Mas havia uma pessoa que via tudo isso, a vovó Eliana. Enquanto meus pais se derretiam com os ensaios e recitais da Melissa, vovó Eliana entrava discretamente no meu quarto. Como está minha menina brilhante? Ela perguntava, genuinamente interessada nos meus projetos do clube de robótica e no meu emprego de meio período na biblioteca. Por que eles amam mais a ela, vovó? Eu perguntei uma noite, quando tinha 16 anos, depois que meus pais faltaram à minha cerimônia de admissão na Sociedade Nacional de Honra para ir ao recital de dança da Melissa. Ela me abraçou e o perfume de lavanda dela me envolveu como uma armadura. Eles não amam mais a ela, querida. Eles se amam mais. E a Melissa reflete o que eles desejam ser. Você, minha querida Sofia, reflete o que eles realmente são. Trabalhadora, prática, sem adornos, e isso os aterroriza. Eu construí minha vida com base nessas palavras. Enquanto a Melissa passava pela faculdade com o dinheiro dos nossos pais, eu tinha 3 empregos para pagar a minha faculdade pública. Enquanto ela se encontrava através de 6 mudanças de curso, eu me formei com honras em contabilidade. Chato? Talvez. Prático? Com certeza. No dia em que consegui meu registro de contadora, a vovó Eliana foi a única que veio comemorar. Meus pais estavam em Florianópolis, celebrando o noivado da Melissa com um homem que ela conhecia há 3 meses. O noivado que terminaria 4 meses depois, naturalmente. Você pensaria que depois de anos sendo ignorada, eu me acostumaria, mas alguns momentos machucam mais que outros, deixando cicatrizes que lembram exatamente onde você se encaixa na hierarquia da sua família. Meu 25º aniversário caiu em um sábado. Eu tinha mencionado algumas vezes, de forma casual. Nada de forçar, apenas esperando talvez um jantar juntos. Naquela manhã, acordei em silêncio, sem ligações, sem mensagens, nada. Perto do meio-dia, vi o post da minha mãe no Facebook. Dia de compras com a minha princesinha, tão abençoada.
A foto mostrava ela e Melissa em um shopping em São Paulo, com sacolas nas mãos, brindando com taças de champanhe. Nem era o mês do aniversário da Melissa. Quando eu me formei com honras, meus pais mandaram uma mensagem. Parabéns! Quando a Melissa finalmente se formou, 2 anos atrasada, mal passando, eles deram uma festa para 50 pessoas e contrataram um fotógrafo. O convite chamava de Celebração da Jornada da Nossa Estrela Brilhante. Mas a vovó Eliana nunca se esqueceu. Cada conquista, cada marco, cada pequena vitória, ela celebrava todos. Ela aparecia no meu apartamento com lasanha caseira quando eu passei no exame para ser contadora. Ela emoldurou meu primeiro cartão de visita. Ela até guardava uma pasta com meus trabalhos de faculdade, contando para todos no seu clube do livro sobre a sua neta brilhante, a contadora. Você está construindo algo real, Sofia. Ela me disse em um dos nossos almoços de domingo. Seus pais podem não ver, mas eu vejo. E um dia, quando eu não estiver mais aqui, você terá mais do que apenas o meu amor para se lembrar de mim. Eu pensei que ela se referia a fotos ou talvez a joias. Nunca imaginei que ela se referia à casa. A casa na Rua das Hortênsias, onde eu passei todos os verões, todos os feriados. Meus pais estavam ocupados demais levando a Melissa para competições. A casa onde eu aprendi a cozinhar, a cuidar do jardim, a acreditar que eu valia alguma coisa. 3 quartos, 2 banheiros, um jardim que florescia o ano todo e memórias em cada canto. Quando a vovó Eliana faleceu no ano passado, eu pensei que tinha perdido a minha única família de verdade. Então, a advogada Costa me ligou para marcar o encontro para a leitura do testamento. E tudo mudou. Mas mesmo assim, sentada naquele escritório, ouvindo meu nome ser chamado como a única beneficiária da casa, eu sabia que aquilo não era o fim da história. Porque na minha família, o que é meu sempre esteve sujeito à aprovação do comitê. E o comitê sempre tinha decidido a favor da Melissa. A verdadeira questão era, eu deixaria eles fazerem isso de novo? A casa não era apenas um prédio. Eram R$750 mil em uma das áreas mais valorizadas de Petrópolis, a 3 quarteirões da região de tecnologia, a uma curta distância da estação de trem, com um valor de mercado que tinha triplicado na última década. Mas para mim era a cozinha onde a vovó me ensinou a fazer a torta de maçã famosa dela, a varanda de trás onde sentávamos para ler em um silêncio confortável, o jardim onde ela me mostrou que paciência e cuidado podem fazer coisas lindas crescerem. Cada cômodo guardava uma memória de ser vista, ser valorizada, ser amada sem condições. Eu estava morando em um apartamento minúsculo no bairro Centro, a 40 minutos do trabalho em um dia bom e 1h30 quando o trânsito resolvia te lembrar porque todo mundo odeia a região metropolitana do Rio de Janeiro. A herança significava que eu finalmente teria estabilidade, um lar de verdade, um lugar onde eu não precisaria me preocupar com o aumento do aluguel ou com colegas de quarto que esqueciam de pagar a conta de luz. Mais importante ainda, ficava a 3 quilômetros da empresa de tecnologia, onde eu tinha acabado de conseguir um cargo de contadora sênior. A mesma empresa, ironicamente, onde a Melissa tinha acabado de ser promovida a gerente de marketing. Ela vinha se gabando há semanas sobre como era a gerente mais jovem do departamento. Como o próprio CEO tinha aprovado a promoção dela. A casa faria meu trajeto de 40 minutos se transformar em 5. Isso me pouparia R$2.000 por mês em aluguel. Me daria o espaço para finalmente ter um escritório em casa, talvez até conseguir clientes de consultoria. Isso não era apenas uma herança. Era o meu futuro. Mas poucos dias após a leitura do testamento, as ligações começaram. Sofia, querida, precisamos conversar sobre a casa da vovó. A voz da minha mãe estava mais doce do que em anos. É uma grande responsabilidade, querida. Talvez grande demais para uma pessoa só. A preocupação do meu pai era tocante, de verdade. Se ele tivesse demonstrado isso em algum momento nos últimos 32 anos. Então vieram as lágrimas da Melissa. Não estou dizendo que você deveria me dar, mas talvez pudéssemos dividir ou você poderia vender e a gente rachar. Quer dizer, você já tem um lugar para morar. Um apartamento minúsculo com mofo preto e um proprietário que considerava água quente opcional. Mas claro, eu já tinha um lugar.
A pressão estava aumentando e eu sabia, por experiência própria, que só pioraria. Na família Martins, não era apenas a primeira etapa da negociação. As mensagens de texto começavam às 6 da manhã e não paravam até a meia-noite. Todos os dias, por 2 semanas seguidas. Família é para compartilhar, Sofia. Não seja egoísta. Sua irmã está começando uma vida nova. Ela precisa mais disso do que você. A vovó Eliana ficaria desapontada com a sua ganância. Aquela última quase me fez rir. A vovó Eliana, que explicitamente deixou a casa para mim, e apenas para mim, ficaria desapontada. A mulher que uma vez me disse, seus pais venderiam a sua sombra se a Melissa precisasse do dinheiro. As lágrimas da Melissa se transformaram em histeria total. Ela ligava chorando, falando sobre como ela e o novo namorado, sim, outro, estavam prontos para construir uma vida juntos, mas não podiam pagar uma casa naquele mercado. Como não era justo que eu tivesse uma casa de graça enquanto ela tinha que lutar. Lutar no apartamento de luxo que nossos pais pagavam. Então, veio a intervenção familiar. A tia Helena, o tio Roberto, primos de quem eu não ouvia há anos, todos subitamente preocupados com a união e a justiça na família. As mensagens deles eram cópias umas das outras, como se minha mãe tivesse mandado um roteiro. Pense no que é melhor para todos, não só para você. A Melissa sempre foi frágil. Você é a forte. Não deixe que uma propriedade separe a família. Na quinta-feira, antes da reunião no escritório da advogada Costa, meu pai mandou o ultimato. Ou você concorda em vender e dividir o dinheiro, ou não será mais bem-vinda nesta família. A escolha é sua. Eu fiquei olhando para aquela mensagem por 1 hora. Não será mais bem-vinda na família. Como se eu tivesse sido bem-vinda em primeiro lugar. Foi então que meu celular vibrou com um tipo diferente de mensagem. Número desconhecido. Sofia, aqui é o Marcelo Santos. Ouvi por canais profissionais que você pode estar vendendo uma propriedade na Rua das Hortênsias. Estou muito interessado. Podemos conversar? Marcelo Santos, meu antigo colega de estudos da faculdade, que tinha construído um império de tecnologia. Marcelo Santos, que agora era o CEO da mesma empresa onde a Melissa tinha acabado de ser promovida. O universo, ao que parecia, tinha senso de humor. Olhei para o ultimato do meu pai novamente, depois para a mensagem de Marcelo. Pela primeira vez em 2 semanas, eu sorri. Eles queriam que eu vendesse a casa. Ótimo, mas nunca especificaram para quem. Oi, Marcelo. Eu digitei de volta. Sim, vamos conversar, mas precisa ser confidencial por enquanto. A resposta dele foi imediata. Entendido. Posso me encontrar com você hoje à noite. E Sofia, eu lembro como eles te tratavam na faculdade. Desta vez, você dá as cartas. Se você já foi o bode expiatório da família, aquele que se espera que sacrifique tudo enquanto o filho de ouro recebe o mundo de mão beijada, deixe um comentário abaixo. Quero ouvir sua história. Como você finalmente se defendeu? Ou você ainda está lutando essa batalha? E se isso faz sentido para você, por favor, curta e se inscreva. Seu apoio significa muito, especialmente para aqueles de nós que cresceram ouvindo que não éramos importantes. Agora, deixe-me contar sobre a reunião que mudou tudo. O dia em que minha família pensou que me encurralaria, mas entrou direto na minha armadilha. A sala de conferências da advogada Costa parecia menor com a minha família inteira espremida lá dentro. Minha mãe e meu pai sentaram-se na minha frente como promotores. Melissa se ajeitou entre eles, com lenços de papel na mão. Até a tia Helena tinha aparecido para dar apoio moral. A mesa de mogno refletia os rostos determinados deles. Eles tinham vindo preparados para a guerra. Antes de começarmos, meu pai anunciou, sem esperar a advogada Costa falar. Trouxemos nossa própria corretora. Ele gesticulou para uma mulher com um blazer vermelho chamativo. A senhora Patrícia tem compradores prontos. Ofertas em dinheiro. Isso é prematuro, disse a advogada Costa calmamente, ajustando os óculos. De jeito nenhum, minha mãe interrompeu. Estamos aqui para resolver isso como uma família. O testamento já foi resolvido, eu disse, baixinho. Testamentos podem ser contestados, meu pai respondeu. Influência indevida, capacidade mental, consultamos advogados. Melissa começou a chorar na hora. Não acredito que você está nos fazendo passar por isso, Sofia, depois de tudo o que nossos pais fizeram por você.
Tudo. Eu quis rir ou talvez chorar. Em vez disso, mantive meu rosto neutro, do jeito que a vovó Eliana me ensinou durante nossos jogos de xadrez. Nunca deixe que eles vejam seu próximo movimento, ela dizia. A Sofia está sendo egoísta. Minha mãe anunciou para a sala. Uma filha acumulando uma propriedade enquanto a outra luta. Eu só quero justiça, Melissa choramingou. É pedir demais? A senhora Patrícia, a corretora, deslizou os papéis pela mesa. Se a gente anunciar hoje, posso ter vendido em uma semana. O mercado está aquecido. A Sofia não concordou em vender. A advogada Costa lembrou a eles. Ela vai concordar. A voz do meu pai tinha aquele tom que eu conhecia muito bem, aquele que precedia cada ultimato da minha infância. Porque se ela não concordar, ela está fora desta família. Nada de feriados, nada de aniversários, nada de contato com futuros netos, nada. A sala ficou em silêncio. Até a tia Helena parecia desconfortável. Minha mãe esticou o braço e apertou a mão da Melissa. Sua irmã precisa disso, Sofia. O novo cargo dela exige que ela receba clientes. Ela precisa de uma casa decente, não daquele apartamento. O apartamento que vocês pagam? Eu perguntei. Isso é temporário, minha mãe respondeu. E não é da sua conta. A advogada Costa pigarreou. Talvez devêssemos. Devemos fazer a Sofia assinar, meu pai interrompeu. Hoje, agora. Eu olhei para o rosto de cada um deles, tão confiantes, tão certos de que tinham vencido. Meu celular vibrou no meu bolso. Uma mensagem de Marcelo. Contrato assinado, estou pronto. Na verdade, eu disse me levantando. Tem algo que vocês precisam saber. Sente-se, Sofia. A voz de comando do meu pai, a mesma que me fazia congelar quando criança. Eu continuei de pé. Eu preciso contar uma coisa. A única coisa que você precisa nos dizer é sim, minha mãe disse. Sim, você vai vender. Sim, você vai dividir com a sua irmã. Sim, você vai parar de ser difícil. Melissa secou os olhos. Eu já disse para o Bruno que talvez a gente comece a procurar uma casa em breve. Você está me constrangendo, Sofia. Bruno, o companheiro de alma do mês. Eu me perguntei se ele sabia sobre o Tiago do mês passado, ou se isso tinha sido convenientemente esquecido, como todas as verdades inconvenientes da Melissa. Sua irmã trabalhou tanto para a promoção dela, a tia Helena acrescentou. Ela merece uma casa que reflita o novo status. Ao contrário de você, meu pai disse, a voz cheia de desprezo. Uma contadora morando em um apartamento minúsculo. O que você precisa com uma casa de 3 quartos? Ela provavelmente quer alugar, Melissa sugeriu. Ganhar dinheiro com a morte da vovó. Isso é nojento. A ironia da Melissa chamando qualquer outra pessoa de gananciosa, enquanto exigia a minha herança, quase me fez perder a compostura. Quase. A senhora Patrícia, a corretora, empurrou os papéis para perto. A oferta é generosa, mais do que o valor de mercado justo. Cada uma de vocês sairia com dinheiro suficiente para a entrada de uma casa. Cada uma? Eu olhei para essa corretora. A casa é minha. Não seja técnica, minha mãe me repreendeu. A família compartilha. Como vocês compartilharam a mensalidade da faculdade? Eu perguntei. Como vocês compartilharam as celebrações de aniversário? Como vocês compartilharam a presença nas formaturas? Lá vamos nós. Meu pai revirou os olhos. Pobre Sofia e seus rancores. Você tinha a atenção da vovó. Melissa me acusou. Todo domingo, todo feriado, você a monopolizava. O mínimo que você pode fazer é dividir o que ela deixou. A advogada Costa se ajeitou, desconfortável. O testamento é claro. Testamentos podem ser quebrados, meu pai afirmou. Eu já falei com advogados. A influência indevida é real. Uma mulher idosa, isolada por uma neta do resto da família. Isso é mentira, eu disse baixinho. É mesmo, minha mãe desafiou. Você estava sempre na casa dela, sempre enchendo a cabeça dela com histórias de como éramos injustos, a virando contra a má Melissa. Meu celular vibrou novamente. Marcelo a caminho. Chega em 15 minutos. Eu olhei para a minha família. Aquelas pessoas que compartilhavam meu DNA, mas nunca tinham compartilhado minhas lutas. Que exigiam tudo enquanto ofereciam nada. Que viam minha herança não como que seu último presente da vovó, mas como um direito deles. Vocês querem a casa? Eu perguntei. Ótimo.
Vamos lá ver. A sala explodiu em murmúrios de desconfiança. Os olhos do meu pai se estreitaram. O que você está aprontando? Sem joguinhos, eu disse, checando meu celular. Mas se a gente vai fazer isso, vamos fazer na casa. Vocês precisam ver o que estão tão desesperados para pegar. Não é pegar, se é da família. Minha mãe corrigiu, já pegando a bolsa. A advogada Costa se levantou. Eu devo mencionar que qualquer decisão sobre a propriedade será tomada hoje. Meu pai a cortou. Não vamos mais esperar. A caravana para a Rua das Hortênsias parecia uma procissão fúnebre. Eu dirigi sozinha enquanto meus pais, Melissa e a senhora Patrícia iam juntos, provavelmente bolando a estratégia final. A advogada Costa nos seguia em seu Lexus, parecendo cada vez mais desconfortável com a situação. Meu celular tocou no viva-voz do carro. Marcelo. Você tem certeza disso? Ele perguntou. Eles querem ver a casa? Eu respondi. Eles vão realizar o desejo deles. Os papéis estão todos protocolados, registrados no cartório ontem. Está feito, Sofia. Eu sei. Eu olhei pelo retrovisor para o carro da minha família. Como está o seu Tesla? Estacionado na garagem enquanto falamos. Te vejo em 10. A Melissa tinha me mandado mensagens sem parar. Apenas faça uma coisa certa. Não se envergonhe. A pressão da minha mãe está subindo por sua causa. A última foi engraçada. A pressão da minha mãe provavelmente estava subindo por causa da empolgação de roubar outra coisa minha para dar para a Melissa. Quando entramos na Rua das Hortênsias, eu a vi. A casa familiar, com sua varanda e o jardim que a vovó amava tanto. O jardim que eu a ajudei a plantar. A varanda onde ela me ensinou que família não é sobre sangue, é sobre escolha. E lá, brilhando na garagem, como um farol de karma, estava um conhecido Tesla Model S branco. O suspiro da Melissa foi audível mesmo de dentro do meu carro. Isso é... Eu estacionei no meio-fio e saí, observando os rostos deles enquanto a ficha caía. Melissa estava pálida. Minha mãe apertava os olhos, confusa. Meu pai já estava com o rosto vermelho, embora ainda não entendesse o porquê. De quem é esse carro? Minha mãe perguntou. A voz da Melissa saiu em um sussurro. É o carro do meu CEO. O carro do Marcelo Santos. Seu CEO? Meu pai se virou para ela. O que ele estaria fazendo aqui? Eu caminhei em direção à porta da frente, com as chaves na mão, que não serviam mais. Por que a gente não descobre? A porta se abriu antes que eu pudesse bater. Na verdade, tem algo que vocês precisam saber sobre a casa, eu disse, parando nos degraus da varanda. Nós sabemos tudo o que precisamos saber, meu pai disse, passando por mim. É um patrimônio da família sendo acumulado por... Ele parou no meio da frase. Marcelo Santos estava parado na porta, parecendo um CEO em sua roupa casual, mais cara, de sábado. O tipo de riqueza que não precisava se anunciar, mas era impossível de ignorar. Senhor Santos, a voz da Melissa falhou. Por que o senhor... Senhora Martins? Marcelo a cumprimentou profissionalmente, e então se virou para mim com um sorriso caloroso. Sofia, timing perfeito. Alguém me explique o que está acontecendo. Minha mãe exigiu, embora a voz dela tivesse perdido a confiança. A senhora Patrícia, a corretora, se adiantou com a mão estendida. Senhor Santos, sou Patrícia. Entendo que o senhor está interessado em... Não estou interessado, Marcelo disse suavemente. Eu sou o proprietário. O silêncio que se seguiu foi lindo. Silêncio puro, chocado, incrédulo. Meu pai foi o primeiro a encontrar a voz. Isso é impossível. Esta casa pertence a Sofia. Pertencia, a advogada Costa corrigiu, finalmente se manifestando. Passado. Há 3 dias, eu adicionei, baixinho. A venda foi finalizada há 3 dias. O rosto da Melissa passou por emoções como em uma máquina caça-níqueis. Confusão, descrença, raiva, medo. Você vendeu? Você vendeu para o meu chefe? Tecnicamente para a empresa de investimento dele, Marcelo esclareceu. Tudo perfeitamente legal. A advogada Costa pode confirmar. A advogada Costa assentiu. Eu mesma revisei os documentos. Venda limpa, valor de mercado justo. Na verdade, acima do valor de mercado.
Você não pode fazer isso, minha mãe gritou. Nós somos sua família, você não tinha o direito. Na verdade, ela tinha todo o direito, Marcelo disse, o tom ainda profissional, mas com um toque de frieza. Era propriedade dela, decisão dela. Mas nós tínhamos compradores, a senhora Patrícia protestou. Ofertas em dinheiro. Um pouco tarde para isso, Marcelo observou. O rosto do meu pai tinha ficado com um tom alarmante de roxo. Isso é fraude, manipulação, você se aproveitou dela. Marcelo riu. Riu de verdade. Senhor Martins, eu paguei R$800 mil por esta propriedade. 20 mil acima do valor pedido. Se alguém foi tirado vantagem, fui eu, mas eu queria esta casa específica, nesta localização específica. Por quê? Melissa sussurrou, e eu podia ver a carreira dela passando diante dos olhos. Marcelo sorriu. Estamos abrindo um escritório para a equipe de marketing. Sua equipe, na verdade. Pela forma como a Melissa cambaleou, eu pensei que ela ia desmaiar. Um escritório? A voz da Melissa era quase inaudível. Aqui? A empresa estava procurando expandir a nossa presença em áreas residenciais. Marcelo explicou, ainda parado na porta como se pertencesse a ela, o que legalmente pertencia. Melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional para as nossas equipes. Esta localização é perfeita. Meu pai se adiantou de forma agressiva. Você manipulou minha filha. Isso é ilegal. Nós vamos processar. Qual filha? Marcelo perguntou inocentemente. Porque a Sofia me procurou com uma oferta limpa. Eu paguei acima do valor de mercado. Tudo está documentado. Vocês se conheciam de antes, minha mãe acusou. Isso foi planejado. Éramos colegas de estudo na faculdade, eu disse calmamente. É ilegal vender uma propriedade para alguém que você conhece? Quando é feito para prejudicar sua família? Meu pai gritou. Sim, a advogada Costa pigarreou. Na verdade, não. Isso não é ilegal de forma alguma. 30 pessoas tinham se juntado na calçada agora. Vizinhos que a vovó Eliana conhecia há décadas, assistindo ao drama da família Martins se desenrolar como uma novela ao vivo. A senhora Gouveia, da casa ao lado, estava com o celular na mão. O senhor Gomes estava sorrindo abertamente. Sofia, por favor, Melissa implorou, as lágrimas escorrendo. Esta é a minha carreira, meu futuro. Sua carreira está ótima, Marcelo a tranquilizou, contanto que você mantenha os padrões profissionais. A ameaça era sutil, mas clara. Melissa entendeu. As lágrimas pararam instantaneamente. Você, sua pequena vingativa... Minha mãe começou a vir na minha direção, mas a advogada Costa se colocou entre nós. Eu teria muito cuidado, senhora Martins. Acusações de agressão não vão ajudar sua situação. Que situação? Meu pai perguntou. Nós vamos contestar essa venda. Influência indevida, fraude, alguma coisa. Com base em quê? A advogada Costa perguntou. No fato de que a Sofia vendeu a propriedade legal dela para um comprador disposto. Ela fez isso para machucar a Melissa, minha mãe chorou. Eu fiz isso para garantir meu futuro, eu corrigi. Assim como vocês sempre garantiram o da Melissa. A senhora Patrícia, a corretora, estava recuando em direção ao carro dela. Eu devo ir. Isso é claramente um assunto de família. Não mais, Marcelo disse. Isso é um assunto de negócios agora. Vocês ainda não ouviram a melhor parte? Eu disse, encontrando minha voz mais forte do que nunca com eles. Eu tenho um contrato de aluguel de 10 anos, com aluguel abaixo do valor de mercado. Eu vou morar aqui enquanto você... Olhei para a Melissa. Trabalha até aqui? Melissa fez um som como um animal ferido. Você vai estar aqui todos os dias. Todos os dias, eu confirmei. Sua grande promoção, seu novo escritório chique, vai ser na casa da vovó e eu serei a inquilina do seu proprietário. Isso não pode estar acontecendo, Melissa sussurrou, segurando o braço da minha mãe. Ele não pode me fazer trabalhar aqui. Isso é assédio ou algo assim. A expressão de Marcelo permaneceu profissionalmente neutra. A equipe de marketing precisa de um espaço colaborativo. Esta casa foi designada para esse propósito. Você pode, claro, solicitar uma transferência para outra equipe. É claro que a implicação de ser rebaixada ficou no ar como fumaça. Vocês planejaram isso juntos? Meu pai apontou para Marcelo e para mim. Isso é uma conspiração. É negócio, Marcelo corrigiu. A Sofia precisava de um comprador. Eu precisava de uma propriedade.
Ambos conseguimos o que queríamos. E o que a gente quer? Minha mãe gritou. E as necessidades da Melissa? E o que há com elas? Eu perguntei, genuinamente curiosa. Por 32 anos, tudo foi sobre as necessidades da Melissa. A educação dela, os hobbies dela, os sonhos dela, as falhas dela que vocês pagaram para consertar. Quando foi sobre o que eu precisava? Você nunca precisou de nada, meu pai respondeu. Você sempre foi independente, forte. Vocês nunca me ofereceram nada. As palavras explodiram de mim. Eu não era independente por escolha. Eu era independente por necessidade, porque cada recurso, cada momento de atenção, cada centavo ia para ela. Os vizinhos estavam gravando tudo. Agora, a senhora Gouveia tinha se juntado à filha dela. O filho adolescente do Sr. Gomes estava fazendo uma transmissão ao vivo. Devíamos discutir isso em particular, a advogada Costa sugeriu. Não, eu disse. Eles queriam me humilhar publicamente. Eles trouxeram uma corretora para forçar uma venda pública. Vamos manter o público. Meu celular vibrou. Marcelo olhou para o dele. A equipe de mudança chegou, ele anunciou. Um caminhão parou. 2 homens começaram a descarregar móveis de escritório. Mesas, cadeiras, uma mesa de conferências. Não, Melissa respirou. Não, não, não. A reunião da equipe é na segunda-feira, Marcelo a informou. 9 da manhã, em ponto. Não se atrase. Eu não vou trabalhar aqui. Melissa bateu o pé como a criança que ela nunca tinha deixado de ser. Eu me recuso. Essa é a sua escolha, Marcelo disse suavemente. O RH pode discutir seu pacote de saída se você preferir. Minha mãe se virou para mim, o rosto contorcido de raiva. Você arruinou a vida da sua irmã. Está feliz agora? Eu não arruinei nada, eu respondi. Eu vendi a minha casa. Ela ainda tem o emprego dela. Vocês ainda têm a filha de ouro de vocês. Nada mudou, exceto que eu não estou mais disponível para ser o capacho de vocês. Meu pai se aproximou, a voz baixa e ameaçadora. Você acabou. Você está fora desta família. Eu encarei os olhos dele. Promete? Você acredita que eles realmente pensaram que poderiam me forçar a vender? O que você teria feito na minha posição? Deixe um comentário abaixo. Eu realmente quero saber se você acha que eu fui longe demais ou não o suficiente. Se você está assistindo de São Paulo, me dê um emoji de coração. Rio de Janeiro, um emoji de abacaxi. E onde quer que você esteja, se você já teve que enfrentar o bullying da família, você não está sozinho. A história ainda não acabou. O que aconteceu em seguida mudou tudo. Não apenas para a Melissa, mas para cada relacionamento na nossa família. Deixe-me mostrar como são as verdadeiras consequências. O caminho de volta para a casa da vovó, minha antiga casa, a casa de Marcelo, o que quer que estivéssemos chamando agora, parecia uma parada da Vitória ao contrário. Minha família me seguiu no carro deles. Minha mãe provavelmente reclamando. Meu pai provavelmente planejando estratégias legais. Melissa definitivamente pensando no pior sobre a carreira dela. Eu estacionei e caminhei até a porta da frente, usando minha chave uma última vez antes de lembrar que ela não funcionava mais. O simbolismo não me passou despercebido. Mais vizinhos tinham se juntado. A notícia se espalhou rápido neste bairro, onde nada de emocionante acontecia. A senhora Gouveia, de 3 casas para baixo, gritou: "A Eliana ficaria tão orgulhosa de você, Sofia!" Isso fez minha mãe parar na hora. Orgulhosa desta traição? De a neta dela finalmente se defender? A senhora Gouveia respondeu. Todos nós sabíamos como vocês a tratavam. A Eliana nos contava tudo. A revelação de que os vizinhos da vovó Eliana sabiam dos nossos segredos de família fez o rosto da minha mãe ficar vermelho em vários tons. Marcelo tinha se mudado para a varanda, inspecionando sua nova propriedade com satisfação. Os homens da mudança continuavam descarregando móveis. Uma mesa passou que provavelmente custava mais do que meu aluguel mensal. Foi então que percebi que o Tesla não estava mais sozinho, mas 3 carros tinham chegado. Todos caros, todos pertencentes a pessoas que eu reconhecia das fotos do LinkedIn. A equipe de liderança de Marcelo. O que é isso? Melissa exigiu, reconhecendo a chefe do departamento dela saindo de uma BM. Inspeção do local, Marcelo explicou. Estamos planejando o layout. Seu espaço de trabalho será na sala da frente, Melissa. Aqui tem a janela grande. A sala de leitura da vovó,
onde ela passava inúmeras horas com seus livros e seu chá, observando a rua, acenando para os vizinhos. Agora seria o escritório da Melissa, onde ela teria que me ver entrando e saindo todos os dias. Isso é... Melissa começou, então parou. O que ela poderia dizer? Que era inapropriado, injusto. Palavras vindas dela. A chefe do departamento dela, a Jennifer Ferreira, se aproximou. Melissa, não esperava te ver aqui. Vendo o novo espaço? A boca da Melissa abriu e fechou como a de um peixe. Sim, só dando uma olhada. Sofia, Jennifer me notou, estendendo a mão. Marcelo mencionou que você é a nossa inquilina residencial. Que maravilhoso que você vai ficar na casa da sua avó. Vocês se conhecem? Minha mãe perguntou desconfiada. Nós nos conhecemos na festa de fim de ano da empresa, Jennifer explicou. A Sofia fez um trabalho de consultoria para o nosso departamento financeiro no ano passado. Um trabalho brilhante na reestruturação tributária. Outro segredo revelado. Eu vinha fazendo consultoria para a empresa de Marcelo há meses, construindo relacionamentos, provando meu valor de maneiras que não tinham nada a ver com conexões familiares. Você planejou isso, meu pai disse, a ficha caindo completamente. Tudo isso você estava planejando para nos humilhar. Não, eu disse simplesmente. Eu estava planejando sobreviver a vocês. Marcelo se adiantou e a rua inteira pareceu prender a respiração. Até os homens da mudança pararam, sentindo a tensão. Senhor e senhora Martins, ele começou, sua voz de CEO ecoando pelo quintal. Deixe-me ser absolutamente claro sobre o que aconteceu aqui. Há 3 dias, Sofia Martins me vendeu esta propriedade por R$800 mil. A venda está completa, registrada no cartório e é irreversível. Você se aproveitou, meu pai começou. Eu me aproveitei de uma oportunidade de mercado justa, Marcelo o cortou. Sofia precisava de um comprador que respeitasse o apego dela a esta propriedade. Eu precisava de um local para o nosso escritório. Ambos ganhamos. E a Melissa? A voz da minha mãe falhou. E a nossa filha? Qual delas? Marcelo perguntou de forma direta. Porque pelo que eu observei, vocês parecem se preocupar apenas com uma delas. Melissa se adiantou, o rímel escorrendo. Senhor Santos, por favor, esta é a minha família, minha irmã. Não podemos resolver isso? Já resolvemos, ele disse. Você virá aqui na segunda-feira para as reuniões de equipe. Sofia residirá no andar de cima, conforme nosso contrato de aluguel. Você manterá limites profissionais. Qualquer assédio à nossa inquilina resultará em demissão imediata. Assédio? Melissa engasgou. Ela é minha irmã. A quem você tentou forçar a abrir mão da herança? Jennifer Ferreira adicionou, claramente tendo sido informada. Isso termina agora. Os vizinhos estavam adorando. O Sr. Gomes realmente tinha pipoca. Onde ele arranjou pipoca? Isso é extorsão, meu pai balbuciou. A advogada Costa, que tinha ficado em silêncio, finalmente falou. Na verdade, são consequências. Algo que sua família parece não conhecer. Carla, minha mãe ofegou. Você deveria ser neutra. Eu sou neutra, a advogada Costa respondeu. Eu também sou honesta. Sua mãe, senhora Martins, especificamente excluiu vocês de qualquer tomada de decisão sobre esta propriedade. Ela me disse, e eu cito, a Lígia e o Roberto vão tentar tirar isso da Sofia. Não deixe. O silêncio foi ensurdecedor. A vovó disse isso? Eu perguntei minha voz pequena. A advogada Costa assentiu. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Ela também sabia que a Sofia precisaria de proteção da pressão familiar. Por isso ela insistiu na linguagem específica do testamento. Nenhuma cláusula de compartilhamento. Nenhuma cláusula de anulação pela família. Apenas Sofia. Ela virou nossa mãe contra a gente. Minha mãe acusou. Não! A senhora Gouveia gritou. A Eliana viu quem vocês realmente eram. Todos nós vimos. A forma como vocês desfilavam com a Melissa enquanto a Sofia caminhava atrás. As festas de aniversário que vocês faziam para uma filha enquanto esqueciam que a outra existia. Isso é assunto de família, meu pai rugiu. Não quando vocês estão gritando no meu novo gramado, Marcelo observou. No qual, a propósito, vocês estão invadindo.
A menos que a Sofia convide vocês para entrar, vocês precisam ir embora. Todos se viraram para me olhar. Minha família, os vizinhos, Marcelo, a equipe dele, esperando minha decisão. A venda é legal, a advogada Costa continuou, tirando documentos da sua pasta. Aqui está a transferência da escritura, registrada no cartório há 3 dias. A busca de título está limpa, o contrato de compra assinado e reconhecido. Cada documento está em ordem. Ela os espalhou sobre o capô do Lexus dela como evidências em um tribunal. Sofia tinha todo o direito legal de vender, a advogada Costa continuou. Sem ônus, sem outras reivindicações, as ameaças de contestar o testamento de vocês, vazias. A lei exige prova de manipulação no momento da assinatura. A Eliana foi avaliada por 2 médicos diferentes antes de finalizar o testamento dela. Ambos confirmaram que ela estava em sã consciência. Você sabia disso? Meu pai acusou a advogada Costa. Eu sabia que a Sofia estava considerando uma venda. Não é meu trabalho informar vocês sobre as decisões legais dela. Mas a família... Minha mãe começou. Não tem legitimidade legal aqui? A advogada Costa terminou. Sofia não deve nada a vocês em relação a esta propriedade. Nunca deveu. Marcelo pegou o celular dele. Eu tenho os registros da transferência bancária aqui. 800 mil reais compensados há 3 dias. Gostariam de ver? Isso é nojento, minha mãe cuspiu. Usar dinheiro para destruir laços familiares. A única coisa destruída aqui é a suposição de vocês de que poderiam controlar a Sofia para sempre, Marcelo respondeu. Eu observei a Melissa processar tudo. O chefe dela era dono do novo escritório dela. O escritório dela era na casa que ela tentou roubar de mim. Ela teria que me ver todos os dias, sabendo que eu poderia tê-la deixado sem teto com a minha herança. Mas em vez disso, escolhi me proteger. Tem mais, eu disse, baixinho, encontrando minha voz. O contrato de aluguel inclui uma cláusula. Eu tenho o direito de preferência se o Marcelo algum dia vender, pelo preço original de compra. O quê? A cabeça do meu pai se virou para mim. Isso significa, a advogada Costa explicou, que a Sofia pode comprar a casa de volta exatamente pelo que o Marcelo pagou, quando ele decidir vender. Ela não é apenas uma inquilina, ela é uma futura proprietária com direitos protegidos. Isso é... Minha mãe lutou por palavras. Isso é planejamento. Planejamento a longo prazo, eu disse. Algo que vocês nunca me ensinaram, mas a vovó Eliana ensinou. Ela disse que a melhor vingança não é emocional, é contratual. Marcelo sorriu. Sua avó parece ter sido uma mulher sábia. Ela era, eu disse, olhando diretamente para meus pais. Ela viu o que vocês nunca viram, que eu não era fraca por ser quieta. Eu estava observando, aprendendo, esperando. Esperando o quê? Melissa perguntou. Pelo momento em que vocês tentassem tirar a única coisa que era verdadeiramente minha. E olhem, eu gesticulei para os papéis, a casa, as testemunhas. Chegamos a esse momento. Então, deixe-me ver se entendi, Melissa disse lentamente, o cérebro de marketing dela finalmente processando. Eu tenho que trabalhar nesta casa. Meu escritório vai ser na sala de leitura da vovó e você vai estar morando no andar de cima? Correto, Marcelo confirmou. E se você se recusar, essa é a sua escolha. Mas recusar uma tarefa de trabalho razoável seria considerado insubordinação. Isso não é razoável, ela protestou. Isso é punição. Isso é negócio, Jennifer Ferreira interveio. A localização foi escolhida pela proximidade com a base de clientes e pelo ambiente residencial que queremos para as sessões criativas. Sua conexão pessoal com a propriedade é irrelevante. Irrelevante, minha mãe gritou. Minha filha tem que trabalhar em uma casa que ela deveria ter herdado. Deveria ter? Eu perguntei. Com base em quê? Em ter nascido em segundo lugar, em ser mais bonita, em ser mais amada? Com base na necessidade, meu pai gritou. Ela precisa mais. Não, eu disse firmemente. Ela quer mais. Há uma diferença. Eu preciso de moradia estável. Ela quer um símbolo de status. Eu preciso de liberdade da manipulação de vocês. Ela quer outro brinquedo que vocês vão comprar para ela. Como você ousa? Minha mãe começou a vir na minha direção novamente. Marcelo se colocou entre nós. Senhora Martins, vocês estão invadindo propriedade privada. Vão embora agora ou eu chamarei a polícia. Você não ousaria.
Meu pai desafiou. Marcelo já estava com o celular na mão. Polícia de Petrópolis. Sim, eu preciso de assistência com invasores no número 427, Rua das Hortênsias. Nós estamos indo. Minha mãe pegou o braço do meu pai. Mas isso não acabou. Na verdade, acabou, eu disse. A casa foi vendida. Os contratos estão assinados. Melissa começa o novo arranjo de escritório na segunda-feira. E eu vou viver a minha vida na minha casa, nos meus termos. Sua casa? Melissa riu amargamente. Eu sou uma inquilina com um contrato de 10 anos com aluguel, abaixo do valor de mercado, e o direito de comprar de volta, eu a lembrei. O que é mais do que qualquer direito que você terá. A viatura da polícia dobrou a esquina, com as luzes apagadas, mas visíveis. Meus pais recuaram em direção ao carro deles. Você escolheu estranhos em vez da família. Minha mãe disse sua última tentativa. Não, eu corrigi. Eu me escolhi em vez de pessoas que nunca me escolheram. A culpa era toda sua, Melissa sussurrou para mim. Quando o Sr. Santos se cansar do joguinho dele, quando você estiver sozinha, sem família, lembre-se que você fez isso. Eu vou lembrar, eu prometi. Todas as manhãs, quando eu acordar na casa da minha avó, todas as noites, quando eu cuidar do jardim dela. Todas as vezes que eu não tiver que implorar por um pouco de respeito de pessoas que deveriam ter me amado igualmente. Eles foram embora. Minha mãe chorando dramaticamente. Meu pai com o rosto vermelho, resmungando sobre advogados. Melissa em silêncio e em choque. O depois foi rápido e brutal. Em 1 hora, minha mãe postou no Facebook. Coração partido, quando o dinheiro importa mais do que o amor de mãe. Algumas filhas simplesmente nascem cruéis. A tia Helena me ligou 15 minutos depois. Sofia, o que realmente aconteceu? Sua mãe está dizendo que você vendeu a casa para provocar eles. Eu vendi minha casa para alguém que ofereceu acima do valor de mercado, eu disse, simplesmente. O fato de ele ser o CEO da Melissa é apenas uma coincidência. Tia Helena riu. Riu de verdade. Coincidência? Ah, por favor. Muito bem, garota. Sua avó estaria dando gargalhadas. O grupo de conversa da família explodiu. Primos tomando lados, tios ameaçando com ações legais que não podiam pagar, tias se fazendo de santas. Mas a melhor parte, o grupo de conversa dos vizinhos ao qual a senhora Gouveia me adicionou. Finalmente, alguém enfrentou aquelas pessoas horríveis. A Eliana sempre disse que a Sofia era a inteligente. Vocês viram o rosto do Roberto? Não tem preço. A Lígia passou anos dizendo para todo mundo como a Melissa é bem-sucedida, mas ela não vai mencionar o local do novo escritório dela. A segunda-feira de manhã chegou como Natal. Eu acordei na cama da minha avó, na casa da minha avó e fiz café na cozinha da minha avó. Às 8h45, os carros começaram a chegar. O carro da Melissa parou às 8h58. Ela ficou sentada nele por 5 minutos inteiros, provavelmente se dando um encorajamento. Quando ela finalmente saiu, ela olhou para a minha janela. Eu acenei. O olhar no rosto dela valeu cada jantar de família que eu já tive que suportar. Jennifer Ferreira conduziu a reunião no que costumava ser a sala de leitura da vovó. Eu podia ouvir partes da reunião através dos dutos antigos. Algo sobre soluções de espaço de trabalho inovadoras e integração residencial. Jargão corporativo para sua irmã é a dona de você agora. No almoço, Melissa bateu na minha porta. Podemos conversar? Eu a deixei entrar. Ela olhou ao redor do apartamento que eu tinha criado no andar de cima. Meus livros, minhas plantas, minha vida. Isso não é justo, ela disse baixinho. O que não é? Eu morar aqui, eu trabalhar aqui, é tortura psicológica. São consequências, eu a corrigi. Você tentou tirar a minha herança. Agora você trabalha nela. Eu sou sua irmã. Sim, eu concordei. E isso deveria ter significado algo para você antes de tentar me roubar. Ela saiu sem dizer mais uma palavra. Naquela noite, Marcelo ligou. Como foi o primeiro dia? Educativo, eu disse. Para todo mundo. Sem arrependimentos? Eu olhei ao redor da cozinha da vovó Eliana, com a louça dela ainda nos armários, o avental dela ainda no gancho. Nenhum. 3 meses depois, o novo normal se acomodou como sedimento em água parada. Melissa chegava todas as manhãs, exatamente às 9. Nunca antes, nunca depois.
Ela estacionava na seção de funcionários que Marcelo tinha demarcado, pegava as coisas dela com precisão robótica e passava pela minha porta sem nunca olhar para cima. A casa tinha se transformado. O andar de baixo era só negócios. Computadores elegantes, quadros brancos, o zumbido constante da produtividade. O andar de cima continuava sendo o santuário da vovó, o meu santuário, intocado pela ambição corporativa. Seus pais ligaram de novo, Marcelo me disse em uma das nossas verificações mensais. Estão oferecendo para comprar a casa de mim, o dobro do que eu paguei. E eu disse a eles que a propriedade não está à venda. Seu pai usou algumas palavras coloridas. Parece certo. A verdadeira mudança foi na Melissa. Sem o reforço constante dos nossos pais, sem o dinheiro deles amaciando cada queda, ela estava lutando. O trabalho dela era medíocre. As ideias dela, sem inspiração. Jennifer Ferreira a tinha colocado em um plano de melhoria de desempenho. Ela nunca teve que realmente trabalhar antes, Jennifer me confidenciou durante um encontro casual no jardim. As conexões dos seus pais deram um emprego a ela, mas as conexões não escrevem estratégias de marketing. A família tinha se dividido completamente. O dia de ação de graças passou sem uma palavra. O Natal também. Minha mãe mandou uma mensagem. Você está perdendo a festa de noivado da Melissa. Bruno, aparentemente, tinha a pedido em casamento. Ou talvez fosse o Tiago. Eu tinha parado de acompanhar. Mas aqui está o que eu ganhei. Paz. Manhãs com café no jardim da vovó. Noites com livros na poltrona de leitura dela. Depois do horário comercial, claro. Fins de semana cuidando das rosas que ela tinha plantado, aquelas que floresciam apesar do abandono, apesar do tempo ruim, apesar de tudo. Sabe o que a vovó Eliana me disse uma vez? Eu disse para Marcelo durante uma inspeção da propriedade. Ela disse que a família Martins era como um jardim onde apenas um tipo de flor tinha permissão para florescer. Todo o resto era cortado ou arrancado. E agora? Agora estou crescendo selvagem. A segurança financeira também ajudou. Entre meu emprego de contadora, o trabalho de consultoria e o dinheiro que economizei com o aluguel, eu tinha acumulado mais economias em 3 meses do que nos 3 anos anteriores. Enquanto isso, a Melissa estava aprendendo como era a vida sem o subsídio dos pais. O apartamento de luxo dela se foi. As roupas de grife, o carro caro, tudo foi reduzido. Não é justo, ela reclamou para um colega de trabalho sem saber que eu podia ouvir pelos dutos. Ela ficou com tudo. Mas ela não herdou? O colega perguntou. Esse não é o ponto, mas era exatamente o ponto. Eu tinha herdado o que era meu, e pela primeira vez na minha vida eu tinha mantido. 6 meses após a venda, eu me encontrei no jardim da vovó Eliana, ao pôr do sol, plantando os últimos bulbos de primavera. O zumbido corporativo no andar de baixo tinha terminado há horas. A casa era minha de novo, cheia do tipo de silêncio que a vovó Eliana costumava dizer que fazia bem para a alma. Meu celular tocou. Sua irmã perdeu o emprego hoje, minha mãe disse sem rodeios. Eu sinto muito por isso, eu disse, e era verdade. Apesar de tudo, eu não sentia prazer nos fracassos da Melissa. A culpa é sua. O estresse de trabalhar naquela casa, de ver você todos os dias, isso destruiu o desempenho dela. O desempenho dela era a responsabilidade dela. Família ajuda a família, Sofia. Família respeita a família de minha mãe. Você me ensinou isso, só que não do jeito que você pretendia. Ela desligou. Marcelo ligou 1 hora depois. A demissão da Melissa foi baseada em desempenho. Nada a ver com a situação da propriedade. Eu queria que você ouvisse isso de mim. Eu sei, eu disse. Eu ouvi as ligações dela de trabalho pelos dutos. Ela estava se apoiando no charme em um trabalho que exigia substância. Você poderia ter ajudado ela, ele sugeriu gentilmente. Eu poderia, eu concordei, mas ela nunca pediu. Ela exigiu, manipulou, chorou e ameaçou, mas ela nunca, nenhuma única vez, apenas pediu. Naquela noite, encontrei uma caixa no armário da vovó que eu não tinha visto antes. Dentro havia cartas, dezenas delas, todas endereçadas a mim, mas nunca enviadas. Eu abri uma ao acaso. Minha querida Sofia, eu os vejo diminuindo sua luz, e isso parte meu coração. Mas eu vejo o fogo em você que eles estão tentando apagar. Ele não se foi, apenas se escondeu.
Um dia você terá a chance de deixá-lo queimar brilhante. Quando esse dia chegar, não hesite. Não se sinta culpada. Pegue o que é seu e construa a vida que você merece. Todo o meu amor, vovó. A data era de 3 anos atrás. Ela estava planejando isso desde então. A casa agora estava silenciosa, sem o caos diário do escritório. Marcelo tinha transferido a equipe de marketing para um espaço comercial adequado depois da saída da Melissa. Ele só precisou da casa por 6 meses para provar o seu ponto, mas meu contrato de aluguel permaneceu inabalável. 10 anos de segurança, a uma taxa que me permitiria economizar, investir, construir. Você venceu, Melissa tinha me mandado por mensagem naquela manhã. Feliz? Estou livre, eu respondi. Há uma diferença. O jardim floresceu ao meu redor, com a primavera chegando com força total. Cada planta que a vovó Eliana amou, cada flor que ela cuidou, voltou mais forte do que nunca. Os vizinhos me visitavam regularmente agora, compartilhando histórias sobre a vovó que eu nunca tinha ouvido, me tratando como se eu pertencesse a esse lugar, porque eu pertencia. Seus pais estão vendendo a casa deles, a senhora Gouveia mencionou enquanto tomávamos chá. Se mudando para o Ceará, disse algo sobre começar de novo, onde ninguém conhece a vida deles, fugindo. É o que eles faziam de melhor quando a realidade não combinava com a narrativa deles. Mas eu não estava mais fugindo. Eu estava plantada aqui, na casa da vovó Eliana, no jardim dela, na vida que ela tornou possível para mim, não por maldade ou vingança, mas por amor. Amor próprio. O tipo que a vovó Eliana tentou me ensinar, o tipo que meus pais tentaram tirar de mim, o tipo que floresceu mesmo assim. Família não é com quem você nasce. A vovó Eliana tinha escrito em outra carta. É quem fica ao seu lado quando ficar ao seu lado custa algo. Por essa definição, eu não tinha perdido nada e tinha ganhado tudo. Obrigado por ouvir minha história. Sei que foi longa, mas drama familiar é sempre assim, não é? Se você já teve que escolher entre manter a paz e manter seu amor próprio, eu adoraria ouvir sobre isso nos comentários. Que limites você teve que impor? Quanto isso custou? O que você ganhou? E se você acha que eu fiz a coisa certa, aperte o botão de curtir. Se você acha que eu fui longe demais, me diga o porquê. Eu realmente quero entender diferentes perspectivas. Inscreva-se se você quiser mais histórias sobre como enfrentar a manipulação familiar com estratégia, não com gritos. Até a próxima vez, lembre-se, a melhor vingança é um contrato legalmente vinculativo.